Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos iniciar aqui, na verdade, iniciar não, dar continuidade aos nossos estudos sobre equilíbrios aquosos. E a gente já falou sobre pH, pOH, solução ácida, solução básica, o Ka, o Kb, o Ki, que é vamos dizer, a constante de ionização geral, né? A lei de diluição de Ostwald. E agora eu vou colocar mais um elemento nesse caso, que são aquelas substâncias capazes de mudar de cor, os indicadores. A gente já viu isso quando a gente estava falando de ácido de base, de arrênios, lá no começo do curso, tá? E a gente tem um vídeo a respeito disso. Mas a gente vai falar agora de uma forma um pouquinho mais sofisticada, tá? Entender um pouquinho melhor por que há essa mudança de cor, ok? Então, como é que eu vou fazer isso daí? Vamos lá para o slide? Vamos lá. Então, veja. Quando nós sabemos que o indicador é uma substância, substâncias que mudam de cor, né? Ah, em função da concentração de H+, de OH- que você tem na solução. Tá? Claro que o indicador não vai te dar o pH exato do sistema. Tá? Ele só vai te dar um indicativo, né, da solução, da acidez da solução. Tá? Mas a gente sabe que tem alguns indicadores que são naturais, outros são produzidos no laboratório. Um natural, o suco de repolho roxo, que ele oscila entre vermelho e amarelo claro. Tá? São as duas cores que ele pode assumir. Só que a questão de entender a cor do indicador se passa fundamentalmente através dessa reação. Ela não é a única. E a gente vai ver até um exemplo que mostra que ela não é a única. Mais uma possibilidade de mudança de cor de indicador é indicada por esse equilíbrio aquoso. O indicador, então, é uma substância que em água vai formar uma solução aquosa. Vai ter um equilíbrio com H+, e o seu ânion, que eu estou chamando de Ind-. Tá? O Ind- o Ind não representa nenhum elemento químico da tabela periódica. Tá? Ele representa somente o fato de que eu tenho um indicador. E o indicador, nele, tem um hidrogênio, tá? Que vai ser ionizado em H+. O fato que é o H-Ind e o Ind- têm cores diferentes. E a quantidade, a concentração do H-Ind e do Ind- na solução é o que vai determinar a cor da solução. Por quê? O fato do Ind- ter um elétron a mais, né? E o fato dele ter um elétron a mais, ele interage diferentemente com a luz, com a onda eletromagnética, que é a luz. Então faz com que ela absorva alguns comprimentos de onda e emita um comprimento de onda diferente do H-Ind, vai fazer com que esse Ind- tenha uma cor diferente do H-Ind. Sim, às vezes você tem um elétron a mais, faz com que a interação com campos eletromagnéticos, no caso da luz, seja um pouquinho diferente, tá? Então, esquematicamente, nós temos, por exemplo, essa estrutura e como a fenolftaleína, que é uma estrutura que apresenta essa estrutura orgânica aqui, né, com anéis benzênicos, com fenóis e tudo mais, que sofre um processo de ionização e tem esse 2H+ e esse ânion. A parte neutra é incolor. A parte aniônica é rosa, tá? É rosado, certo isso? Então, quando você tem a concentração do incolor e do rosa, a mudança da concentração do incolor e do rosa faz com que você tenha a mudança de cor do seu indicador ácido-base, certo? Muito bem. Então veja, quando você tem uma solução ácida, você perturba esse equilíbrio, o H+ aumenta, usa Le Chatelier, o equilíbrio desloca para a esquerda. O que acaba acontecendo? O ânion diminui e aumenta a concentração da parte neutra, que é incolor. Por isso que a gente diz que, como essa concentração da parte incolor, pelo esse deslocamento de equilíbrio num meio ácido, né, predomina o incolor para a fenolftaleína. Por outro lado, no meio básico, quando você joga esse negócio aqui no OH-, num que tem abundância de OH-, o OH- adora o H+. Você tem uma diminuição desse H+ do meio, tá? A hora que diminui o H+ do meio, o equilíbrio vai tentar repor
SH+. Então o equilíbrio vai ser deslocado para a direita. O incolor vai diminuir e vai aumentar a presença do ânion. O rosa aumenta. Por isso que quando a gente fala que o meio é básico, a fenolftaleína fica rosa, porque existe uma abundância maior do ânion que é rosa, ok? E a gente sabe, né, que fundamentalmente a gente tem um espectro de indicadores. E eu já falei já para vocês em vídeos anteriores que o indicador não é só um indício de um meio ser ácido ou básico. O indicador ele apresenta uma viragem, um valor de viragem. Então, por exemplo, quando a gente fala da fenolftaleína, ela é incolor aqui para meios aqui, ó, menores, com pH menor que 8, mais ou menos, 8,5. Então a viragem é em torno disso, 8,5. Aí ela começa a ficar rosa e quando começa a aumentar muito a parte aniônica, pode ficar até carmim, como eu estou falando aqui, mais avermelhado, né? Certo? Mas eu posso usar um indicador aqui, ó, que vai provar mais para mim uma alteração de pH de um meio que é ácido, mas que eu queira provar uma alteração de pH de um meio ácido, como por exemplo o azul de bromofenol, em que a viragem de cor dele ocorre em torno aqui de 13,5, quase 4. Antes ele vai ficando mais esverdeado para amarelo, depois ele vai ficando azul. Então se você joga isso daqui, se você passar de um meio que é 7 para um meio 6, o azul de bromofenol ele continua azul. Se você passar do meio 7, que é neutro, para o meio 8, que é básico, ele continua azul. Então esse indicador não vai provar para a gente a mudança de acidez do meio em relação ao neutro próximo de 7. É isso que eu quero dizer. Ele só vai conseguir provar para mim, ou seja, provar que a mudança de um meio que era neutro para um meio que vai para um meio ácido, certo? Mudando de cor, e a hora que ele vai para um meio básico, ele assume outra cor. O azul de bromofenol não consegue fazer isso. Se você botar ele no meio neutro, ele continua azul. Se você botar ele num meio básico que não é lá, pode ser muito básico ou pouco ácido, ele continua azul. Mas se você colocar ele no meio que é ácido, próximo de 6, 6,5, até 5, 4 e pouco, ele vai continuar azul. Então, e aí? Né? Ele só consegue mudar de cor efetivamente aí, uma mudança sensível de cor numa alteração de pH em meios ácidos efetivamente. Então, é um espectro de indicadores que pode ser usado para diversas coisas, como processos de titulação, em que a gente vai estabelecer as curvas de titulação mais para frente, que é essa parte de indicador que a gente vai ver como última parte. Agora eu estou preocupado simplesmente em entender a noção de equilíbrio com a cor. Tá? O que o equilíbrio traz e por que ele tem a relação com a cor. E também algumas escolhas de indicador para algumas situações, né? A nossa compreensão a respeito disso. Então vamos imaginar um exemplo desse. Imagina que você tem duas soluções. Uma tem pH 2, a outra tem pH 6. Tá? E aí a gente pergunta, qual indicador, a fenolftaleína ou a laranjado de metila, devemos usar, na verdade, para identificar essas soluções, para falar um pouquinho dessas soluções, né? Será que é melhor falar da fenolftaleína, usar a fenolftaleína, usar o laranjado de metila? Como é que a gente vai decidir isso daí? Então vamos ver, né? Uma solução tem pH 2, outra tem 6. Então vamos lá. Não podemos esquecer. Uma 2, outra 6. Repito. E aí o que eu tenho? Uma é a fenolftaleína. Vamos pegar a fenolftaleína. A fenolftaleína, ela é incolor abaixo aqui de, vamos lá, que nem a gente falou, 8,5, 8, né? Ó, aqui, ó. Então, você tem uma solução que tem pH 2, a fenolftaleína continua incolor. E a outra solução que tem pH 6, ela continua incolor. Então, a hora que você joga a fenolftaleína na solução de pH 2, ela fica incolor. E você joga a fenolftaleína na solução de pH 6, ela continua incolor. Ou seja, a fenolftaleína não serviu absolutamente para nada. Ela não consegue mudar
ela não consegue identificar, ó, essa solução de pH 2 é essa e essa de 6 é essa. Não, porque ambas continuam incolor depois do uso do indicador. Então você não consegue fazer a distinção. Né? Aliás, os indicadores servem para isso, para que você consiga, de uma maneira simples distinguir soluções que são diferentes entre si, ou que têm pHs diferentes entre si. Agora, repara que aquilo que eu falei, eu estou usando pH 2, uma solução de pH 2 e outra de 6. As duas são ácidas. Né? Então, o alaranjado de metila está aqui, ó, né? O alaranjado de metila, que é o que vai ser usado, uma para pH 2 que está aqui embaixo, a gente olha a mãozinha aqui, olha a mãozinha. Ela é vermelha, ela fica vermelha. Para pH 6, ó, nota que a partir desse valor ela fica amarela. Ela tem aqui a viragem dela que é em torno de 3,5, 4, mais ou menos. Mas depois, para pHs acima, que é o caso do 6, ela fica amarela. Então, repara, quando você bota o laranjal de metila no pH igual a 2, o sistema ficou vermelho. No outro que fica com pH igual a 6, no outro que tem pH igual a 6, ela fica amarelo alaranjado. Né? Então, ela consegue distinguir as duas soluções. Ela consegue falar, ó, essa daqui tem pH menor que tanto, menor que 3,5. Essa daqui tem pH maior que 3,5, certo? Então, você conseguiu distinguir as duas soluções inicialmente aí com o alaranjado de metila, que é exatamente o que a gente queria, né? Certo? Então, essa é a ideia do uso aqui bacana do indicador. Beleza? Então, vamos para outros exemplos aqui que podem ser interessantes para a gente nessa questão de indicador, tá? Então, vamos lá. Então, eu tenho aqui, nesse exercício aqui, vamos aumentar isso daqui, né? Vamos pegar, na verdade, é esse daqui que eu quero, inicialmente, da Unifesp. Você tem aqui, indicadores ácido e bases são ácidos orgânicos fracos ou bases orgânicas fracas. Então, é uma extensão da nossa aula, cujas dissociações em água geram íons que conferem à solução cor diferente da conferida pela molécula não dissociada aqui que a gente tem. Então, vou pegar o apontador aqui. Considere os equilíbrios de dissociação de dois indicadores apresentados genericamente aí que a gente tem, beleza? Muito bem. Então tá aqui. Então aquilo que eu falei, esse eu apresentei em aula, mas você tem outro que a ideia do IND-OH é IND mais OH menos aqui. Então a distinção é feita aqui como ele falou. Um é um ácido orgânico fraco, como esse primeiro, outro é uma base orgânica fraca, que é esse segundo aqui. Qual desses indicadores, desculpa, é o ácido fraco e qual é a base fraca? E aí a gente tem que justificar a resposta. Poxa, a gente pode usar a ideia de que o indicador 1 aqui é o ácido fraco. Ele libera aqui, né, o H+ no meio, ok? Então, usamos nossos conhecimentos até de Arrhenius tranquilamente aqui, né? E o outro é a base fraca, porque é o 2, é a base fraca, porque está liberando um H no meio, certo? E você pode usar exatamente essa definição simples. Agora, o interessante aqui para a gente agora, né? Para a gente nesse momento, é o seguinte, né? Que cor deve apresentar uma solução aquosa de ácido clorídrico quando ela for adicionada no indicador 1? Então, no indicador 1, você aumenta a concentração de H+, aumentou o produto, desloca para a esquerda. Então, aí o sistema vai tender a ficar mais o quê? Amarelo. Muito bem, né? Porque essa solução de ácido clorídrico mantém-se incolor quando ele é adicionado o indicador 2 em vez do indicador 1. Então, vamos ver. Quando você chega e coloca o H+ aqui, o H+ adora o OH-. Então, qual é a perturbação do indicador 2? É consumir o OH-. Consumir o OH-, o equilíbrio vai tentar repor o OH- para voltar a atingir o equilíbrio. Então, o equilíbrio vai ser deslocado para a direita. A hora que desloca para a direita, você produz o incolor. Então,
o sistema tende a ficar incolor nesse indicador 2, certo? Essa era a questão da Unifesp, né? A ideia de princípio de Le Chatelier para a gente entender como um indicador funciona, certo? E nós temos essa daqui, da UEM, 2018, também. Fala assim, o quadro a seguir, que está aqui em cima, ele apresenta as características de alguns indicadores ácido-base, tá? E aí ele fala, sobre esse assunto, assinale o que for correto. Um indicador ácido-base pode ser um ácido forte, certo? Um ácido forte que em solução aquosa está completamente dissociado. De jeito nenhum. Ele não pode ser um ácido forte. Ele não pode estar completamente aí dissociado, porque se ele estiver completamente dissociado, não vai haver a presença da espécie neutra com uma certa concentração com a espécie com o ânion, por exemplo, como a gente representou. Se ele está 100% dissociado, só vai sobrar ânion e cátion, não vai ter a parte neutra que é uma das cores. Então tá errado isso daí. Em geral, o indicador ácido base é formado por ácido fraco, base fraca também. Tá? Ácido fraco ou uma base fraca, um ácido orgânico fraco, uma base orgânica fraca. A fenolftaleína pode ser usada para diferenciar o pH do suco de limão do pH do vinagre, né? Então, o pH do suco de limão, um pH do vinagre. Agora, não por quê? Porque, de novo, você tem vinagre é ácido, suco de limão é extremamente ácido. E a gente sabe que para baixo aqui, de 8,3, o sistema é incolor. Então, o cara vai ficar sempre incolor, então não vai diferenciar nada. Então, vamos lá. Então, 1 e 2 errados. Uma água gaseificada pode apresentar H mais 10 a menos 5 e coloração amarela com azul de bromotimol. Então, pera um pouco. Se ele tem H mais 10 a menos 5, sim, porque ácido gás carbônico em água forma o ácido carbônico, que é um meio ácido. Então, tem que ter, por exemplo, a 25 graus Celsius, embora ele não está falando aqui, uma concentração de H mais maior que 10 a menos 7, então eu tenho 10 a menos 5, tá perfeito isso, né? E aí eu chego aqui e falo assim, tá bom, maior que 10 a menos 7, o sistema tá ácido. E o pH aqui, ó, de 10 a menos 5 é 5. É só tapar o 10 e tapar o menos aqui, que o pH dá 5, quando você aplica o menos log aqui. Então, pH 5. Se o sistema aí, ele tem o azul de bromotimol, vamos lá para a tabela. Azul de bromotimol, ele fica aqui a viragem para baixo de 6, ó, ele é amarelo. Então, o sistema vai ficar amarelo, como ele falou aqui, cor amarela, tá perfeito. Então, a cota tá legal. O indicador mais apropriado para titular uma solução de HCl de concentração desconhecida com uma solução de NaOH a 1 mol por litro é o alaranjado de metila. Isso não é verdade, nós vamos ver mais tarde, mas já antecipando, você vai formar um sal neutro. O sal NaCl tem pH 7. E aí, quando você tem que colocar um indicador que vá virar de cor com pH, né, próximo do valor do sal. Então, se o NaCl tem pH 7, você precisa de um indicador que vire de cor nessa região ou próxima a essa região, um pouquinho acima, por exemplo, tá? Como a fenolftaleína, como por exemplo, talvez o azul de bromotimol, e não como o alaranjado de metila, né? Que vai ter uma viragem em 3.4 entre 4.4. Então, você tem que trazer a escolha de indicador, né? Ele tem um pH de viragem de cor mais ou menos próximo do pH do sal formado na titulação. Então, a UE está errada. E a última, uma solução de cloreto de amônio, tem pH menor que 7, logo ficará incolor na presença de fenolftaleína. Então, como é que eu sei o pH de um sal? Vamos antecipar outra coisa aqui. A gente vai ver melhor isso. Cloreto de amônio. Cloreto de amônio vem de uma base que é fraca, que é o hidróxido de amônio, ó, e vem de um ácido forte, que é o ácido clorídrico. Então, ácido forte, base fraca, quem impera nisso? Forte versus fraco, é o ácido que impera, é o ácido. Logo, importante falar para você que estes
sal tem caráter ácido. E, portanto, ele tem pH menor que 7. Você sempre pode fazer essa batalha num sal. A origem dele. A força do ácido que originou versus a força da base que originou. Se a força do ácido for maior que a força da base, o sal tem caráter ácido. Se a força da base tem caráter maior do que o do sal, que é a força do ácido, o sal tem caráter básico. Se a força dos dois é parecida, forte, forte, fraco, fraco, aproximadamente neutro o sistema, tá bom? Então, esse cara, como a gente concluiu, é menor que 7. Então, a fenolftaleína, de fato, é só olhar na tabela, é incolor. Ok? Então, 16 correta, 4 correta, soma dá 20. Essa é a resposta dessa questão. Ok? Então, eu espero aqui que você tenha entendido a questão de indicador nesse contexto de soluções aquosas, tá? Como é que funciona o indicador. E no próximo vídeo eu vou fazer mais exercício, tá bom? Não de indicador, mas de outras coisas. Claro, de equilíbrio aquoso. A gente se vê já já, hein? Não foge.